Você que está precisando escutar isso. Quem é Deus para nós, todo-poderoso. A gente reconhece onde o Senhor está sentado e nós também estamos com Ele, assentados nas regiões celestiais, assim diz a palavra, para reinarmos com Ele em glória. Deus tem falado conosco e Ele tem recebido a nossa entrega. Que você não se desligue desse momento que nós vamos para a palavra, mas que isso possa só nos fortalecer mais ainda em meio à palavra sendo ministrada ao nosso coração. Amém? Nós vamos abrir a palavra de Deus em Marcos. Marcos, capítulo 10. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Marcos, capítulo 10, versículo 40. Cadê aqui? 46 em diante é o versículo que nós vamos ler. Aleluia. Amém? Diz a palavra: o cego Bartimeu. Depois foram para Jericó, e saindo eles de Jericó com seus discípulos, e seguiu uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a chamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Senhor Deus, obrigado pela palavra. Aqui não é um conto, uma história qualquer, não é um livro, Senhor, do dia a dia para nós estarmos apreciando, mas é a tua palavra viva, poderosa, libertadora, que resgata, que transforma, palavra que nessa noite traz, Senhor, a realização de um milagre, Senhor, de tantos que o Senhor operou e continua operando. Senhor, que através das Escrituras, Senhor, conforme diz a tua palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir o que nela está escrito. Então, que o Senhor possa animar a nossa fé, revitalizar a nossa fé, revigora a nossa fé. O Espírito Santo de Deus trabalha na fé da tua igreja, pela palavra que está chegando nos nossos ouvidos, para os nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, toca a nossa mente agora, toque nossos corações, Senhor Deus, para que nós não possamos nos distrair, mas que estejamos ligados, conectados com o trono da glória, diante desse Deus que nós já declaramos hoje aqui, poderoso Deus que está assentado no alto e sublime trono. Nós exaltamos o teu nome, nós te glorificamos, Deus, nós te reconhecemos, Jesus, como o único e suficiente Salvador. Nós reconhecemos que tu és o dono do milagre em nossas vidas, Jesus, e por essa palavra, Senhor, o Senhor possa alcançar a igreja nessa hora, o Senhor possa encher o nosso coração, Senhor, dessa presença santa, da unção de perdoado, da unção de respirar no fogo. Senhor, que a tua palavra não carrega seus olhos, para que se demonstrar sobre a obra moderada, toda a pureza espiritual, toda a resistência, e muitas vezes queremos que estão com a palavra, para que ela não venha fazer efeito, mas que nessa noite essa resistência caia por terra em
que na verdade alguns de nós já conhecemos, talvez não tenhamos tanta intimidade assim com a palavra, alguns de nós, mas a grande parte conhece. Tem que ser pelo menos uma vez, 2 vezes na vida já ouviu essa palavra, onde Jesus está passando nessa cidade chamada Jericó. E quando o Senhor passa por ali, em todo lugar, como sempre, Jesus está passando em algum lugar. Essa noite Jesus passa nesse lugar. Jesus passa na minha vida, Jesus passa na sua vida. E quando Jesus passa, Jesus não passa sem operar algum milagre. Jesus não passa na nossa vida, na nossa história, sem antes Ele fazer alguma coisa pela qual nós estamos necessitados. Não é o que a gente quer, mas é o que a gente também precisa. Além de querer, a gente precisa. E o Senhor está passando em Jericó. Nesse cenário onde sempre Ele está acompanhado de uma grande multidão. Que é a mesma, né? Que foi lá no finalzinho para crucificar Jesus, para dar a sentença. Mas aqui, independente de quem a multidão é, Jesus está sempre usando de compaixão. Amém. Ele é o Deus de misericórdia, é o Deus de amor. E porque Ele tem em si a compaixão e Ele é o próprio amor, porque a Bíblia diz isso, Deus é amor. Amém. Então o Senhor, quando Ele chama de Jericó, Ele depara com esse cenário, né? A multidão ali acompanhando o ministério de Jesus, porque ela está sempre interessada em receber alguma coisa, né? Aquela famosa frase que é a bênção, mas do que é o abençoador, né? A multidão ela é bem assim. E aqui nesse cenário de multidão, a gente vê direitinho isso. Porque aqui está ela, mas no meio dela tem um grupo um pouco mais seleto, mais íntimo de Jesus, que são os discípulos. Eles estão ali muito próximos de Jesus, é como se fossem os seguranças de Jesus, né? Os guarda-costas de Jesus. Estão muito perto do Mestre. Mas ainda não é esse tipo de gente que a Bíblia quer chamar a atenção sua e minha nessa noite. Ela quer nos direcionar para uma pessoa que se posicionou diferente da multidão, diferente dos discípulos, que é o cego. O cego Bartimeu, que nem nome tem. Você fala, mas o nome dele não é Bartimeu? Não, esse não é o nome dele. Bartimeu significa, ele é filho de Timeu. Então ele não tem nome, é Pedro, é João, é Joaquim. Não, ele é filho de Timeu. Essa é a única identidade dele, é da sua linhagem. Mas ele é o mais interessante de chamar a atenção desse texto, quando ele tem esse encontro com Jesus. Porque a multidão está sempre ali, mas ela uma hora ou outra ela vai abandonar Jesus. Os discípulos estão ali, mas uma hora também eles vão abandonar Jesus. Se de todos não abandonaram, tem um único que ficou um pouco mais próximo. Quando você vai para a história de, acho que João 20, aí você vê a cena da crucificação, onde João, o apóstolo amado, é o que está mais próximo da crucificação, de assistir aquele momento, né, daquele terror da crucificação de Jesus. É João o mais próximo. Os outros nem se fala mais deles. Só vai falar no livro de Atos quando eles começam a fazer a obra de Deus, né? Perseguidos, eles vão então levar o Evangelho a outras cidades, outros locais. Mas aqui, o cego Bartimeu, ele está sentado à beira do caminho. Acho que a situação dele é bem mais difícil que a sua, não é? E que a minha também. Porque ao invés de ele estar no meio da multidão, ele está sendo, quem sabe, até escorraçado pela multidão. Ele está sentado, a sua deficiência o impede. Se hoje já é difícil para uma pessoa cega se locomover, você então imagina naquele dia, no meio daquela multidão. Era muito mais difícil. Ele também está sentado à beira do caminho, porque de costume ficava ali para pedir esmolas. A situação dele é muito difícil. É para mostrar para nós também, irmão e irmã, que muitas vezes a nossa situação não está nem um pouquinho assim parecida com a dele, nós já estamos murmurando, nós já estamos reclamando, nós já estamos dizendo, cadê esse Jesus que não passa aqui? Estou falando com ele todo dia, está chamando, cadê Jesus que não passa? Cadê Jesus que não chega?
Quando a gente está sendo parecido com isso, a gente está se achando muito mais necessitado do que essa situação desse homem. Mas se você for ver, a Bíblia, nos Evangelhos, traz tantas situações muito mais difíceis do que as nossas. Esse homem é uma dessas condições. Existem outras situações de outras pessoas ali sofrendo, outras endemoniadas, possessas de demônio. Tem aquela que tem do pai que tem o seu filho, que desde pequenininho ficava tendo ataques demoníacos. Aí a Bíblia fala que o demônio lançava o menino no fogo. O pai via desesperado. Tantas situações que as pessoas estão vivendo. E a gente precisa observar isso, não é para se conformar com a nossa situação, mas é para a gente ter que se contentar com ela. Mas é para pensar assim, olha, o Deus que fez uma coisa tão difícil na vida de alguém, pode fazer na minha vida também. Ele fez uma obra tão grande na vida do céu, ele pode fazer na minha vida. A Bíblia não diz quanto tempo esse homem era cego, quanto tempo ele ficou cego, quanto tempo ficou sentado à beira do caminho, quanto tempo era um mendigo, quanto tempo ele precisou de ajuda, quanto tempo ele precisou de socorro. Se era cego, já era excluído. Porque era um tipo de enfermidade na época de Jesus que a pessoa não tinha valor para nada. Era um zero esquerda. E quantas vezes nós, tendo Jesus no coração, cheio do Espírito Santo, que é assim que a gente crê que está, né? Se não está, ele tem que ficar. Cheio do Espírito Santo, conhece a Bíblia, tem igreja para cultuar o Senhor, tem Deus para cuidar da gente como nosso Pai. E quantas vezes a gente se olha, se vê e ainda se diz, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu sou um zero à esquerda. Às vezes até fica se amaldiçoando. Claro que diante da grandeza de Deus, como nós acabamos de louvar aqui, poderoso Deus, diante da grandeza desse Deus, realmente a gente não é nada. A gente é pó e cinza, como disse Jó. Mas só isso, não passa disso. Mas quando se trata de preciosidade de filho e filha de Deus, como a Bíblia te chama, aí a gente não pode ter esse olhar. Eu não sou nada. Fica se fazendo de vítima, né? De autopiedade. É aquela história de ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém se preocupou comigo, ninguém liga para mim. E você vai vendo que a Bíblia traz vários textos de pessoas que estavam, sim, desprezadas, excluídas, à margem da vida, totalmente com o coração triste, pode ser assim dizer, porque não tinha aquela acolhida, não tinha aquele amparo. E quantas vezes nós temos um Deus que tem falado conosco, conta comigo, estou aqui, sou com você por todos os dias, até a consumação dos séculos, sou com você por onde quer que você andar, a promessa que ele fez lá em Josué. Eu vou te prosperar, tudo aquilo que você colocar nas mãos, certamente você me ouvir. Quantas promessas Deus tem na palavra. Verdade, meu Deus querido. E a Bíblia, então, os evangelhos, esse relato diz que este homem, ele ouve dizer, Jesus está na cidade. Ele não podia ver, mas ainda podia ouvir. Tinha uma certa limitação, mas ainda podia ouvir. Não sei o que te limita, irmão, mas você ainda pode ouvir de Deus. Você ainda pode ouvir o Senhor. Não sei o que está muitas vezes vindo para tentar cegar a tua fé, tampar a sua visão, porque aqui falamos também dessa questão espiritual, porque pessoas já têm ficado cegas espiritualmente. Elas não conseguem mais enxergar o plano de Deus, o poder de Deus, a ação sobrenatural de Deus, a manifestação da presença gloriosa de Deus. A cegueira espiritual não deixa ver, mas ainda está ouvindo. E se está ouvindo, então nessa noite essa palavra é para você. Aleluia. Essa palavra é para nós. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada. E essa cegueira não pode nos paralisar. Essa cegueira não pode nos colocar nessa condição de ficar tão acabados com essa cegueira, que vai ficar numa posição de mendigo. E necessidades, assim, na sociedade a gente vai dizer que isso é
é uma pessoa miserável, né? Abaixo da linha de pobreza. Quando faz uma escala na sociedade, nos estudos, né, da ciência que estuda isso, que eu não me lembro bem se é sociologia, mas é a ciência que estuda isso. Então, está abaixo, geografia também estuda, está abaixo da linha de pobreza, porque não tem nada. Mas ele ouviu dizer, Jesus vai passar. Jesus já está passando, porque o barulho da multidão começa a ficar mais forte. Então ele vai entendendo, olha, Jesus está passando. Jesus está passando. O que eu vou fazer? Eu não vou esperar, não vou cutucar alguém, chama Jesus aí para mim, que está mais perto. Não, eu vou fazer o meu esforço, eu vou fazer a minha parte. Eu não vou ficar aguardando. Vai que alguém diz para mim, pode deixar que eu chamo para você. E daqui a pouco esquece, porque fica tão empolgado com Jesus e quer a sua bênção também, e esquece. Lembra lá de José, dentro da prisão? Ficou lá desde os seus 17 anos até os 30 anos. José ficou preso ali durante 13 anos. Quando alguém precisou dele, ele se apresentou, está ali, ofereceu ajuda. Interpreta para mim esse sonho, José. José interpretou. Aí a única coisa que José pediu foi, olha, quando você sair daqui, não esquece de mim não. Fala de mim lá para o rei. Aconteceu isso? Não. José ficou esquecido mais um tempo. A pessoa se alegrou tanto, mas se alegrou tanto com o que ele recebeu, que nem lembrou quem era José, nem onde José estava. E a semelhança disso podia ser que se Bartimeu pedisse para alguém chamar e falar para Jesus, Jesus, tem um cego sentado ali, será que dá para você curar ele? Será que dá para você fazer alguma coisa? A pessoa ia ficar tão empolgada com Jesus que nem lembrar que o cego estava lá sentado. Ele não só ouvia, mas ele podia falar. Mas ele falou, pastor, mas você quer chegar com isso? Eu não quero chegar a lugar não, mas o Espírito Santo quer. Amém. O Espírito Santo quer, irmã. O Espírito Santo quer dizer que eu e você podemos ouvir. E você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Nós podemos falar, e você pode falar, e pastor, mas eu não posso falar, eu tenho problema, deficiência na fala. A pessoa muda, então vai estudar Libra. Porque também pela língua se fala. Não tem como dizer hoje que não tem jeito de falar, porque a língua brasileira de sinais é uma fala, é uma linguagem brasileira. Ela existe por escrito, né? Documentada como lei nacional no nosso país e no mundo inteiro tem. Todo jeito tem jeito de falar, não tem? Ou não tem? Então, eu estou querendo dizer que o Espírito Santo está dizendo isso para mim e para você. Olha, você pode ouvir Jesus passando, chegando, se apresentando, te envolvendo. Você pode falar com Jesus. Não precisa fazer atalho. Às vezes nós ficamos preocupados em fazer atalhos e pensar que pessoas devem e são obrigadas a nos colocar no caminho de Jesus e se apresentar para Jesus. Mas aqui não tem decisão. Não tem ministério de decisão para falar. Bartimeu, para deixar que a gente vai lá falar com Jesus. Não, ele tem esse entendimento que ele tem que clamar. Amém. Jesus sabe. Você tem que clamar. Conta com a intercessão da igreja, com as lideranças da igreja, com o irmão, a irmã da igreja, mas você tem que clamar. Eu tenho que clamar. E clamor é mais do que uma oração. A oração você faz tranquilo, conversa com Deus, né? Dando a nossa pressão, está sentado dentro de uma sala, no consultório, você está pensando em Jesus. Você está numa fila, você não pode ficar na fila falando fervorosamente. Se ficar, vai pensar que é doido, né? Nossa, tem louco aqui na fila. Então, o que ele vai fazer? Vai ficar em pensamento, né? Está orando, está em pensamento, orando com Deus em pensamento. O amor é muito mais difícil. E a Bíblia, ela revela dessa forma que o clamor é muito mais difícil. Porque
Jesus, filho de Davi. Claro que eu não estou falando do jeito dele, né? Mas, fosse falar do jeito dele, ele gritou, porque o clamor ele tem que sair de dentro das nossas entranhas. Tem que ser algo que mexa com a gente. Sabe quando você vai dar uma boa notícia para alguém, você está se contendo e você fica, ai meu Deus, estou vendo tanto eufórico, aquela coisa assim grande, forte dentro da gente, não saber se controlar direito. Clamor é dessa forma. Clamor é algo dentro das nossas entranhas que vai sair de nós uma força muito poderosa e vai atingir o coração de Deus. Vai chegar diante do trono do nosso Pai. E às vezes a gente precisa passar então no processo de uma oração do dia a dia para o clamor de uma hora de necessidade. E existem momentos da nossa vida que a gente precisa clamar isso. E clamar e não ter medo, não ter vergonha de ser apontado, de ser muitas vezes desprezado ou até zombado. Nossa, para que esse clamor, essa gritaria? Aí você volta para a palavra também. Não foi assim? O Bartimeu grita, o cego grita. Mas os discípulos que estavam mais próximos de Jesus já ficaram meio assim com aquele cego, né? Por que você não grita desse jeito? Para que gritar assim? Quantas vezes as pessoas vão dizer isso para nós? Para que esses cantos? Para que? Irmão, se eu tiver que gritar, eu vou gritar mesmo, porque o meu negócio é com Deus. Seu negócio é com Deus. Para que gritar? Mas na hora do perigo, todo mundo grita. Não é? Eu fico pensando quando falo que o avião vai cair. Duvido que fica todo mundo quietinho, só esperando. Tomara que Deus segura esse avião. Duvido, deve ser uma gritaria danada dentro do negócio, que deve ser uma coisa de doido, né? Deve ser grito tipo aquela da montanha-russa lá do Rock High, aquela montanha-russa gigantesca, que tem lá uma gritaria danada. Só quem grita mais alto, até a roupa tanto gritar. Pai grita. Então, por que a gente não pode fazer um clamor com vigor para o nosso Deus? Onde está a lei que a gente não pode clamar? E clamar com força, com vigor. Pastor, mas esse é o meu jeitinho aqui quietinho. Não estou condenando ninguém não. Mas a gente tem que pensar, se a gente tem que clamar, a gente vai clamar do jeito que a palavra está dizendo, que sai das nossas entranhas. Você tem que ir por tudo ou nada. Deus, parte de Deus vai fazer isso. Parte de Deus sai tudo ou nada. Ou eu grito, ele só me escuta, ou eu grito quieto e ele passa direto. Eu só tenho duas opções. Então é melhor gritar, Jesus. É melhor gritar. E quando ele toma essa posição, e ele grita, ele clama o Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele grita de novo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra diz que Jesus para. Aleluia. Jesus parou. Aleluia. Hoje, em nossos dias, como Jesus ressurreto, assentado à direita de Deus Pai, reinando em glória, Jesus não precisa parar. Porque ele não está aqui nessa cidade agora, tá? Ele não precisa parar. Mas, simbolicamente, a gente tem que entender, Jesus está passando. Amém, Jesus. Mas quando você estiver passando, pelo menos o teu clamor tem que levantar Jesus do trono. Amém. O teu clamor tem que levantar o Senhor do trono. E ele dar ordem aos anjos dele para trazer a vitória que a gente está precisando, as respostas que nós necessitamos. O Senhor se levanta do trono. Você fala, levanta. Eu não sei se eu vou achar aqui o texto para conferir com você, mas eu vou procurar aqui rapidinho, que eu acho que é o texto de Salmo 12. Eu acho que é o 12. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é o 12. Eu acho que sim, não lembro. Mas ele fala que o Senhor, ele faz isso. Ele se levanta e ele responde a oração. Deus faz essa obra. Deixa eu ver se é esse. Estou procurando aqui, estou lendo. Acho que é o 12, deixa eu ver.
também, de repente, você me ajuda. Ih, já estou lá em Jó, meu Deus do céu. Fala sobre essa questão de necessitado. Deus faz, levanta em favor do necessitado. Ah, é o 12. 12:5. Isso. Pela opressão dos miseráveis, pelo recurso dos necessitados, que levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aquele para quem eles assopram. Aleluia. As palavras do Senhor são puras, como prata refinada. Amém. Está vendo? Então, essa palavra diz que levanta. Aleluia. Glória. O Senhor se levanta por causa da tua oração, mas ele se levanta também por causa do seu amor. Muito mais. Porque a oração, a gente faz aquela oração também, né? Senhor, obrigado pelo pão, pelo café, pelo leite, acabou, amém. Mas fala disso tantas vezes, todo dia, que isso aí não é nem falado mais por todo o coração. O reconhecimento de um Deus que traz o suprimento. Faz o que a gente costumou fazer. Mas o clamor a gente não pode acostumar a fazer, porque ele requer algum esforço a mais de nós, porque ele também vai se apresentar em situações difíceis. Se você tem pão todo dia, agradece pelo pão, qual a situação difícil de fazer o clamor? Isso tem? Não. Todo dia tem pão, para que clamor? Agora, o armário está todo vazio, não tem nada. Só tem lá nem saquinho de arroz. E não é 5 quilos não, é 1 quilo. Só tem 3 saquinhos. Não tem. Só já tem. E o que vai fazer? Aí a família toda, o que vai fazer? Vai comer o quê? Aí pede para outro, e você também não estou com 3 saquinhos de arroz. Aí vai fazer como a viúva, né? Que isso, profeta? Eu só tenho um pouquinho de farinha para fazer para mim, para o meu filho, e a gente vai comer e depois vai morrer. Não tem nem como, profeta, fazer isso, né? Tem uma mulher na Bíblia que fala isso, o profeta. Então, onde eu vou buscar? Aí nós vamos clamar. Deus, é da providência, Senhor. É assim, irmão. Levanta alguém, põe na mente alguém que eu estou precisando. Senhor, faz alguém passar no meu caminho, faz alguém bater no meu portão. Meu Deus, faz isso, faz aquilo. E a gente faz assim uma forma diferenciada de buscar Deus. Não que eu esteja dizendo que eu preciso parar de orar para agradecer, para pedir, porque é bíblico, Mateus 7:7. Mas nós precisamos também, muitas vezes, ser mais eficientes no nosso clamor, quando as necessidades elas são mais difíceis de serem vencidas. Salvação de alguém é clamor, irmão. Porque é algo difícil. Você fala, irmão, a pessoa converter é um dos maiores milagres que a Bíblia pode trazer. É o milagre da conversão. Porque a gente não pode interferir na vida do outro. É só mesmo buscando Deus para que o Espírito Santo entre lá na mente, no coração, quebrante, tira a cegueira, tira as escamas, tira a surdez dos ouvidos, para colocar na pessoa a vontade, o desejo de aceitar Jesus. E nesse mundo pós-moderno, no século XXI, está muito mais difícil ainda. Porque os crentes que já foram crentes, quando vão embora, dá ajuda a pregar contra o Evangelho. E quando a gente fala de Jesus para os que já foram embora, que está aí perdido no mundo, eles querem explicar a Bíblia para nós de trás para frente, como se a gente estivesse errado, estivesse certo, porque estão desviados. Faz todo um discurso de desviado que quer convencer que a igreja está errada. Então está muito difícil a conversão de alguém. O mau testemunho das pessoas dentro de igrejas por aí está terrivelmente, assustadoramente crescendo cada vez mais. Então, tudo está colaborando para que as pessoas não se convertam. Então, como que nós vamos fazer? Nós precisamos clamar. Aleluia. Nós precisamos clamar, e clamar, e clamar. E não podemos parar. Verdade, meu Deus, filhos. Pastora, mas tem gente que a gente começa a clamar e a pessoa chega e fala, já deu, pode parar. Não, nós não podemos parar. Verdade. Os outros, se quiserem, que se virem para lá e que parem de orar. Que pare de clamar. Eu não vou parar. Você não vai parar. Não é difícil, não vai mudar. A situação não vai chegar. Não vai
Porque na nossa boca, a gente pode até não estar enxergando muito bem, a visão está muito boa para enxergar a vitória, mas a gente já está ouvindo a palavra. Amém, e a gente está tendo boca para dizer, vai acontecer. E a palavra do Senhor diz que esse homem, então, ele é quase que impedido de chegar até Jesus. Mas, quando o mestre dá uma ordem, diz para Isaías 43:13, agindo Deus, quem me impedirá? Antes que houvesse dia, ele diz, eu já sou. Não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem me impedirá? Está lá em Isaías 43:13, esse versículo. E aqui se cumpre dessa forma, porque eles tentam impedir, mas eles têm que obedecer à ordem de Jesus. E eles falam, mas nesse não. Eles levantam, vão lá buscar o cego e falam, olha, levanta daí, Bartimeu. Vem, porque Jesus está te chamando. Então, o mestre, Jesus, é quem te chama. É o Senhor que te chama. Hoje ele não precisa mandar, mas se necessário ele manda. Ele manda os enviados deles, os servos, os obreiros dele, muitas vezes para falar uma palavra, para nos levantar de alguma situação, para a gente ter de novo um encontro com Jesus, porque em algum momento a gente também enfraquece na fé, a gente perde visão espiritual, a gente vira mendigo de novo na fé. Semana que eu estava lá na catedral, no trabalho do Equebado, do grupo Juntos, é grupo? Não sei, é uma coisa que tem lá em Deus. Trabalho de jovens. Isso. E aí, eu estava no sábado ouvindo a ministração do pastor Antônio Cirilo, e ele falando sobre querer Jesus, estar com Jesus, buscar o Senhor, essa cumplicidade, essa intimidade com Jesus. E ele falando do evangelho simples de Jesus, e ser simples como Jesus, e levar isso para outras pessoas. Ele falou de alguém que pregou em algum lugar, não sei, ele leu, ou chegou a ler, ele diz assim, sabe quem nós somos? Nós somos os ex-mendigos que vão pregar para os mendigos, porque é desse jeito que a gente estava. Todo mundo que não tem Jesus está fora, está totalmente fora. A vida espiritual é miserável. Não tem outra palavra. É miserável. Então a gente estava nessa situação de miserável também. Aí a palavra chegou. E quando a palavra chegou, a gente entendeu, teve a revelação, a gente entregou a vida para Jesus. Deixou de ser mendigo, porque a vida mudou. E aí o que a gente tem que fazer? Levar essa verdade para outras pessoas também. E muitas vezes pessoas estão na igreja, mas elas estão se paralisando, estão ficando cegas espirituais. E aí o Senhor, é possível que Ele levante o outro para nos chamar. E se Ele não levantar, pastor? Se Ele não levantar, levanta sozinho. Pega na mão do Senhor, porque Ele tem promessa. E a promessa que Ele tem é: eis que eu estou com você todos os dias. Ele diz: não temas, porque eu sou com você. Eu te tomo pela mão, te ajudo, te sustento, te fortaleço com a minha destra fiel. Lá em Isaías 41:10, ele diz isso para nós. É Ele que vai nos ajudar. Isso é muito importante, porque se a gente ficar preocupado, se não tiver ninguém enviado para nos colocar na presença, se a multidão estiver ao nosso redor tentando nos impedir, como é que nós vamos ter acesso a Jesus? O véu já foi rasgado. Não tem mais impedimento. Pelo novo e vivo caminho que nos consagrou, que é o sangue de Jesus. Hebreus 10:19 fala isso. Nós temos livre acesso ao trono de Deus. Nós temos livre acesso à presença de Jesus. Amém, Jesus. E a palavra então conclui que Bartimeu, eu não sei você, mas eu fico pensando nessa história, imaginando assim o coração de Bartimeu. Deve ter ficado disparado, né? Meu Deus, ele me ouviu. Ele me ouviu. Aleluia, glória a Deus. A alegria sem ver, eu penso comigo, já começou a tomar conta do coração de Bartimeu, sabe? Saber que Jesus já estava chamando. Traz Bartimeu aqui. E eles disseram: vem, Bartimeu, porque Jesus está te chamando. Aleluia. Então aquele coração já começou a encher.
de alegria, Amém, de contentamento, de prazer, de satisfação. Verdade, Deus poderoso. Sempre, mas quando ele chega diante do Senhor, aí Jesus fala com ele face a face. Aleluia. Clamor produz isso, irmãos. Aleluia. Intimidade, Glória a presença. Deus. Presença intensa de Jesus. Verdade, Jesus. Diante de uma multidão de tantos discípulos, Bartimeu está face a face. É isso que eu tenho que querer, é isso que eu tenho que desejar. A gente precisa desejar, anunciar por isso. Estarmos face a face com Jesus. E aí vem a pergunta, né? Mas o que você quer que eu faça para você? Lógico que Jesus estava vendo o que estava dentro dele, porque ele era onipotente, onipresente, onisciente. Jesus estava conhecendo o pensamento da mulher. Claro que ele queria era voltar. Jesus faz essa pergunta que aos nossos olhos pode ser descabida. Como que você quer o que é muito bom? Será que ele quer? Mas ele fala, mas tem a ver isso? Tem a ver isso? É que a gente também está incluído nessa história. Porque Jesus, todo dia, quando a gente está se apresentando para Ele, Ele também pergunta: o que é que você está querendo? O que é que você está querendo? Porque existem coisas que a gente quer e a gente, Deus sabe, assim, Deus sabe. Por que ficar gastando tempo? Você não olha, para que? Deus sabe. Aqui mostra que Jesus se preocupa com o tamanho da compaixão que ele tem, ainda assim ele se preocupa com o que a gente tem que falar para ele. Jesus para perguntar, para dizer para mim, para você, que ele dá tempo para te ouvir. Quantas vezes você está nesse mundo correndo e ninguém te ouve? Dedicado, então, a gente vai falando, o outro você vai falando, aí você vai andando, o outro vai falando, você diz, o que é mesmo que você falou? E aí vai falando, não, fala de novo, nem entendi. Não é assim? A gente vira as costas, o outro vai falando, a gente vai falando, o outro vai virando as costas, criança, então coitada, é vítima. Aí ele fala, ai, pai, não sei o quê, ai, tá com pressa, estou ocupado, e não sei o quê, e vai andando, fala logo. Não é assim, igreja? Ou eu estou falando algo demais aqui? E aí com Jesus não. Jesus para te ouvir. Jesus fica ali para te ouvir. E quantas vezes a gente está pensando que Jesus está andando para lá, para cá, correndo, ocupado, sem tempo para te ouvir. Jesus está sempre disposto e disponível para ouvir o clamor de disponível, aquele mesmo na boca e se deu no cada nós. E quantas vezes a incredulidade, irmãos, ela bate na porta do nosso coração e coloca isso dentro do coração da gente, para parecer que Jesus não está se preocupando com o nosso problema. Jesus está chamando o nosso conversa séria. Você quer? Você quer que eu te dar? Eu vou te entregar. E ele está pedindo algo que é dentro da necessidade dele. Ele podia pedir uma casa, porque ele era um mendigo. Ele podia pedir uma entrega de cesta básica vitalícia, né, de geração em geração, porque ele era um mendigo. Podia pedir dinheiro para comprar uma roupa nova. Pedir dinheiro para comprar uma capa nova, que era a única coisa mais preciosa que ele tinha. Ele podia pedir tanta coisa, mas ele precisava ver. E quando ele recebe o milagre, o Senhor diz para ele: vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. A sua busca tem um efeito. A sua busca, o seu esforço, o seu grito, todo o seu envolvimento em querer Jesus, em chegar face a face com Ele e ser sincero com Ele. Então isso traz resultado e vai levar você e a mim também a não só receber o milagre,
mas ser instrumento desse milagre, para que outros saibam, porque a história dele ficou agora de ferramenta, para contar para mim, para você e para quantos precisarem, de um homem que gritou, e Jesus foi lá e atendeu ele. Você acha que não tinha um monte de gente falando com Jesus? Hoje Jesus está ali, hoje Jesus está aqui. Tinha, irmãos. Tinha um monte de gente, mas o grito desse homem foi um grito das entranhas, com fé, com muita fé, com muito esforço, que muitas vezes falta em nós. E quando falta em nós, a gente põe a culpa ou na igreja, ou nos irmãos da oração, ou a gente põe a culpa em Deus mesmo. Até que todo mundo, mas eu aqui que estou orando, você está vendo, né? Estou na igreja todo mundo, vou para a escola dominical, o senhor está vendo, todo dia eu estou lá no casal de massa, entregando dízimo, estou perto. Não esquenta a primícia, no dia da primícia eu estou dentro, né, Deus? E ainda assim o senhor não faz nada. Sabe o que se chama isso? Religiosidade. Religiosidade não mexe com o coração de Deus. O que mexe com o coração de Deus é sinceridade, é entrega de verdade, é clamor de verdade, que leva a gente à intimidade, porque esse homem foi levado à intimidade com Jesus. E mudou a história, porque ele voltou a enxergar e seguiu Jesus, e a sua história ficou contada, para que todos nós, toda a humanidade, por onde for pregar, saiba que um cego voltou a enxergar, porque ele gritou pelo Senhor. Glória a Jesus. Você tem gritado, você tem falado, como tem sido nossa forma. Falo de você, mas eu falo de mim também. Como é que nós estamos fazendo? Tem dia que a gente ora desanimado, né? Tem dia que a gente está mais frigor. Depende da estação. Se o clima estiver como esse de hoje, a gente ora mais assim. Se estiver mais quente, a gente fica mais agitado. A gente, de acordo com as estações e com a meteorologia. Não, a gente tem que estar no tempo de Deus. E no tempo de Deus sempre vai caber um clamor no trono do Senhor. Sempre vai ser determinado em uma hora de se levantar e colocar diante do Senhor. Nós estamos na beira da estrada, nós não vestimos a capa como Bartimeu, mas se a gente deixar, a gente fica como Bartimeu. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente vá adiante, siga para terminar. Hebreus diz isso. Caminhamos, correndo para a carreira que está proposta, olhando firmemente para Ele, autor e consumador da nossa fé. Que você receba essa palavra, que você não fique só no ambiente da oração, mas também passe para, não é que passe para outro nível, né? Porque eu acho que está tudo no mesmo, mas passe para a intensidade dessa busca que você tem que fazer todos os dias à presença do Senhor, e eu também. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Deus, por favor, vamos orar ao nosso Deus. Chega em casa, lê 30 vezes essa palavra, mas precisa continuar falando comigo, Senhor. Deus continuará a palavra, porque é inesgotável a palavra de Deus. Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã. Age em fé nessa noite. Age em fé nessa hora. A fé é a chave para o mover sobrenatural do Senhor. Pai de amor, nós colocamos o nosso coração, Senhor, nessa causa em que nós estamos inclinados, ó Deus Santo. O Senhor é aquele que conhece, o Senhor é aquele que sonda o nosso interior, o Senhor sabe a nossa necessidade, o Senhor sabe as palavras, Senhor, que sairão da nossa boca antes mesmo que elas saiam, Senhor. Mas nós caminhamos em fé, nós caminhamos na confiança de que mesmo se nos faltarem palavras, o Senhor é aquele que já vem com a sua ação pronta. O Senhor já tem a resposta mesmo antes, ó Deus Santo, de nós abrirmos a nossa boca ou nós detectarmos uma necessidade. Porque o Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas. O Senhor é o Deus sempre presente. O Senhor é o Deus de ontem,
de hoje e de eternamente. Nós nessa noite, ó Deus Santo, nos voltamos para Ti. Nós voltamos para o Senhor que tem todo o poder. Nós voltamos para o Senhor, que é aquele que não há nada impossível, não há nada que seja difícil, não há nada, Deus Santo, que faça com que o Senhor faça mais força ou menos força, porque todas as coisas estão sujeitas ao Senhor, todas as coisas estão sujeitas ao nome de Cristo Jesus, o nome sobre todo nome. Nessa noite, Deus Santo, voltamos para confirmar a necessidade nessa noite. Se existe, ó Deus Santo, uma necessidade, ó Pai, de cura, nós clamamos pela cura, Senhor. Nós clamamos, ó Deus Santo, pela restauração. Se existe, ó Deus Santo, uma necessidade de restauração de famílias, ó Pai, nós clamamos, ó Deus Santo, para que o Senhor vá com a providência nos lares, para que haja paz, para que haja novamente união, para que haja, ó Deus Santo, novamente um diálogo, para que haja novamente, ó Deus, a comunhão entre pais e filhos, filhos e pais, marido e esposa, entre os familiares. Se existe, ó Deus Santo, uma necessidade, ó Pai, de uma porta aberta, ó Pai Santo, nós clamamos nesse tempo, nessa hora, que o Senhor, no tempo oportuno, abra essa porta, seja uma porta de emprego, seja, Deus, uma porta de estudo, de estágio, uma oportunidade, ó Pai Santo, um negócio a ser feito. Nós clamamos ao Senhor, para que o Senhor venha com essa sua providência, ó Deus Santo. E se existe algo mais, ó Pai, que foge da nossa alçada, se existe algo mais, ó Deus Santo, que foge do nosso entendimento, se existe algo mais, ó Deus Santo, que nós nem mesmo sabemos, ó Deus, ou não detectamos ainda, ó Pai, que nós necessitemos, eu já clamo nessa hora, Pai, para que o Senhor abra os olhos dos nossos corações, para que possamos, ó Deus, sentir o que o Senhor sente. E para que, ó Deus Santo, nós nos movamos, nós nos direcionemos, ó Deus, nesse tempo de intercessão, para que se abram as nossas bocas para o clamor, para que se abram os nossos lábios para clamarmos, gritarmos, nós nos importando com a multidão, nós não nos importamos com a multidão, Senhor. Nosso olhar está voltado somente para Ti. Nosso olhar está voltado somente para, conforme foi dito aqui nessa noite na grande pregação. Nossos olhos estão voltados somente para o autor e consumador da nossa fé. Nós seguimos para o alvo. E nessa noite, ó Deus Santo, somos Seus filhos e filhas aqui, Pai. Que repousa, ó Deus Santo, a inspiração do Teu Espírito. Que repousa, Deus Santo, a autoridade dada pelo Espírito Santo. Que o Senhor abra o nosso entendimento nessa noite, para que nós saibamos e reconheçamos a autoridade que foi dada pelo Espírito Santo a nós, através do nome de Cristo Jesus. Através do nome de Cristo Jesus. E nessa hora em específica eu clamo, Deus Santo, pela vida do Ronaldo e da Jéssica. Querido, que hoje, Deus Santo, no momento de trabalho, Ele abriu seu coração, reconheceu que necessita do Senhor, reconheceu que necessita de restauração, reconheceu que necessita de um milagre no seu lar, no seu casamento, Senhor. E eu clamo pela vida do Ronaldo e da Jéssica, para que haja novamente, Deus, a restauração do lar, para que haja, Deus Santo, a restauração do matrimônio, para que novamente, Deus, se fortaleça o projeto de família, que é o projeto do Senhor. Que haja, Deus, acima de tudo, ó Pai Santo, além dessa restauração, que haja, Deus, uma família que se volte para o Senhor, e que haja salvação naquele lar, Senhor. Da mesma forma, Deus, nós clamamos que haja salvação nos lares, que haja, Deus Santo, salvação na vida daqueles que estão à nossa volta, ao nosso redor. Que haja salvação, Deus Santo, na vida, Deus, ó Deus, daqueles que estão aqui na nossa vizinhança, na nossa comunidade. É pela fé que nós clamamos. É pela fé que nós nos rendemos, nos prostramos. É pela fé que nós confiamos.
Nós nos apegamos a Ti, Deus, na certeza que o Senhor tudo pode, na certeza que o Senhor nos ouve, na certeza, Deus, conforme diz o texto de Crônicas, que estão abertos seus olhos e atentos os seus ouvidos à oração que se faz neste lugar. Eu creio, Deus Santo, que o Senhor, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, assim como o Senhor estava nessa condição no tempo da antiga aliança, quanto mais agora no tempo da nova aliança, numa nova e superior aliança. Nós cremos que o Senhor está atento à oração que se faz aqui neste lugar. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está com suas mãos estendidas, derramando, Deus, trazendo respostas. E nós em breve teremos as nossas bocas cheias, ó Deus, de bênçãos para celebrar, de bênçãos para contar, para a honra e glória do Teu nome. A Ti pertence a honra, Deus Santo. A Ti pertence a glória. A Ti pertence todo o louvor, todo o poder, para todo sempre. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós vamos chegando ao final desse culto. Que você leve essa palavra aí no seu coração e vai usando na hora necessária. Amém? Vamos orar. Pai, nós te entregamos o culto dessa noite, agradecemos pelo que o Senhor é bom para nós, Jesus, a misericórdia dura para sempre. Obrigada, Jesus, por todos os servos e servas do Senhor aqui, pela nossa casa, pela nossa família, pelo trabalho, pela escola, pela saúde, Senhor, pelos alimentos, por tudo que eles fez em nossas vidas. Pai, nós pedimos, Senhor, nos despeça em paz, guardados, refugiados na sombra do Altíssimo, revestidos, Senhor, pela armadura do Senhor. Pai, nós pedimos que a graça de Jesus Cristo esteja conosco, o amor eterno de Deus sobre toda a igreja, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam conosco todos os dias, em todos os lugares. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Não saia sem antes da paz do Senhor, a irmã, a sua irmã. E tenha uma boa noite com Jesus. Amém.